E aí, galera, boa noite pra todo mundo, gente. Quanto tempo que eu não apareço aqui no Instagram, na live principalmente. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, tá? Que é sobre a ansiedade. E assim, junto com a minha amiga Isabela, vai ser muito bom ter vocês aqui, que é terapeuta também, para poder ajudar vocês nesse assunto que é tão importante. Porque quantas pessoas hoje estão passando por ansiedade, pela crise de ansiedade, vindo do medo, da culpa, do trabalho em excesso, da preocupação em excesso. Quantas vezes a gente está sendo refém desse sentimento? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo. A minha amiga Isabela está entrando aqui também, que é terapeuta, para se apresentar. Que saudades que eu tava de fazer live, que saudades que eu tava de estar aqui nesse lugar me comunicando com vocês, porque eu me sinto bem para levar essa mensagem, para levar algo que possa transformar mesmo a vida de vocês, que possa durante a semana também trazer um alívio pensarem nesse assunto e forem falar sobre a ansiedade. A minha amiga está entrando aqui, eu já autorizei ela. E Olá, aí, Isa, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que bom ter você aqui. Que legal essa Ai, live. Vamos falar prazer do é assunto todo muito, meu. um assunto muito importante hoje, né, Isa, para Ei, comentar já com as estava pessoas. ansiosa para fazer. Eu também estava ansioso para essa live já. Né? A gente fica ansiosa para falar, né? Oi, pessoal, galera que está entrando, fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Esse espaço é de vocês e a gente vai compartilhar um pouco sobre a ansiedade, também sobre um pouco da nossa própria experiência como terapeutas, né? E como a gente pode ajudar vocês a entender melhor todo esse processo da ansiedade. Então, fique à vontade. Isa, se apresenta aí também. Bom, boa noite, pessoal. Bom, o Bruninho já, né, já falou um pouquinho. Eu sou psicanalista espiritualista, também como o Bruno, humanoterapeuta, né? Uhum. Também uma ansiosa, né? Eu também. Trabalhando neste processo, né? Eu acho Aham. que e aí a gente batendo um papo, né? Conversando, né, Bruninho? A gente entendeu a necessidade da gente trazer um pouquinho, né? Da nossa experiência também, né? Falar um pouquinho da ansiedade, porque não é algo que a gente só estudou, né? É algo que a gente vive na pele. E aí Exato. trazer essa experiência e de como a gente foi compreendendo e buscando e entendendo, né, quais são os gatilhos, né, e se compreendendo, então foi assim, poxa, vamos falar, tá na hora, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo com tanta gente em sofrimento por causa aí da ansiedade, né? Exatamente. Isa, e aí a ansiedade hoje que a gente estava conversando, né? A gente está falando desse assunto porque o Brasil é considerado o país Ah, então, mais. sim, sim. Isso, na verdade, porque, assim, eu Oi, gosto, Vivi. eu acho sempre bacana a gente contextualizar o momento que a gente está vivendo, né? Porque às vezes a pessoa ela tá se sentindo e ela se acha muitas vezes que ela está sozinho aí, né? Com esses sentimentos conturbados e acha que só acontece com ela. Mas a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, ou seja, antes da pandemia, né, lançou uma pesquisa mostrando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a gente ainda estamos em terceiro lugar também nos casos de depressão, né? E Uhum, por isso. além ainda do aumento significativo de suicídio, principalmente entre crianças e jovens. E aí esse aumento vem com também essa situação da pandemia, né? E lembrando também, que eu queria até, é bom a gente lembrar que a partir de amanhã começa a campanha do Setembro Amarelo, né, de prevenção Aham. ao suicídio. E assim, nós precisamos sim falar sobre suicídio, ainda é muito tabu. As pessoas precisam compreender que depressão mata, sabe? Uhum. Que a ansiedade pode matar sim, porque as pessoas entram Uhum. no sofrimento, não é frescura, né? Então é Exato. importante, se conhece alguém, sabe, tem o CVV que faz um trabalho lindo,
que é pelo telefone 188 para conversar com as pessoas, um trabalho gratuito, né? Porque às vezes as pessoas acham também que é porque tem que pagar, porque terapia é caro. Existe sim várias maneiras de se cuidar, né? E Uhum. aí, né, passando esse recadinho social, né? Aí a gente fica se questionando, né? Por que que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E aí a gente pode fazer essa, né, resposta bem objetiva, devido às diferenças sociais, né? Num Aham. país onde a maioria das pessoas não tem uma renda suficiente, né, para terminar o mês, né? Muitas horas, ou então trabalho, tem trabalhos de muitas horas, vivem sob pressão no trabalho, com metas surreais para serem batidas, né? Além de todo esse palco que a gente está vivendo, né? Das incertezas econômicas, das políticas e sociais, que geram, claro, todo um turbilhão de inseguranças emocionais. Isso. Né? Então, Um excesso de informação também, né? também. E esse excesso de informação e está sempre em busca desse mundo ideal né, das redes sociais. Aham. Então, assim, ou seja, a gente tem todo um caldeirão, né, Que nos pronto, e aí, leva para essa ansiedade, né? sim, Galera, quem tá aqui, ó, se quiser interagir aqui, mandar perguntas aqui também pra gente na live, acenar aqui pra gente, só mandar aqui, tá? Manda pergunta, vai falando se sim, tá dando para ouvir direito. Participem aqui também com a gente, se tá conseguindo entender o que a gente está falando. Boa noite todo mundo. sim, Ô Isa, exatamente esse é o cenário que o Brasil se encontra, muita informação, trabalho, todo mundo assim, ó, trabalhando em excesso, tem que conquistar, eu tenho que bater meta, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser isso, porque eu fui criado dessa forma, e aí a mente acelera e a gente esquece de nós. sim, é o famoso tem que, né? Porque eu tenho que, né? E aí, porque assim, o que é ansiedade, né? Eu acho que é importante, né, a gente Isso, começar a conceituar e as pessoas, gente, não tem como, é impossível a gente eliminar a ansiedade da nossa vida. Por quê? Porque a é impossível. ansiedade, como o medo, né? A ansiedade ela é um Uhum, instinto de sobrevivência. Ou seja, ela é algo que está inato em nós, né? E ela tem como objetivo realmente prever uma ameaça futura. Né? Então, assim, nossos ancestrais lá atrás, né, eu tô eles arrumando aqui ouviam. meu negócio, tá, gente? Tá, Pode falando aí. tranquilo. O que acontecia? Então, assim, o ancestral, nosso ancestral, ele ouvia um barulho, ele ficava atento. Opa, o que será esse barulho? O que vai acontecer? Ai, meu Deus, será que eu corro, me escondo? Né? Eu falo que eu dou Uhum. graças a Deus que o meu ancestral, acho que ele era ansioso e medroso e ele caiu fora, senão não estaria aqui, né, agora. Aham. Né? Ou seja, então assim, mas assim, tirando brincadeiras à parte, né? Todos nós temos momentos de ansiedade, né? É natural. Então, né? E a gente, claro que não estamos mais numa selva, mas assim, quando a gente aguarda uma notícia, né? Ou então quando a gente está aguardando uma presença, principalmente quando a gente está apaixonado, né? Conta as horas no relógio para encontrar a pessoa, né? A resposta, às vezes, para uma Uhum. prova, né? Ou para uma vaga de emprego. Então, é super natural e compreensivo que a gente tenha essa atitude equilibrada, né? De De ter um expectativa, pouco, aham. né? De O ter isso um grande, pouco, né? sim, é natural. É claro, você acha que eu, quando eu estava hoje, né? Nada, antes de entrar na live, dá aquela ansiedadezinha, né? Dá aquela expectativa. Será que a galera vai gostar? Será que eu vou me sair bem? É natural. Né? Aham. O O meu. problema é quando a gente paralisa. Né? O problema é que a ansiedade ela extrapola e começa a me dar o quê? Distúrbios físicos e emocionais. Né? Uhum. Que aí é o que a gente chama de transtorno de ansiedade. Que já é uma coisa mais generalizada, algo que já sai um pouco do controle, né? E aí o que acontece? E aí como que a ansiedade, né, Bruno, se manifesta aí no corpo físico? Então, eu só tô tentando arrumar meu pedestal, gente, que ele deu um BO aqui, que eu não sei o Vai que lá. é, mas eu tô arrumando ele. Vamos ver se ele vai ficar firme aqui. Ele não tá parando a Sem bolinha dele. problema. Imprevistos acontecem. Então, ó, Quem sobre a sabe ansiedade. faz ao vivo, Quem né? sabe Então, faz ao vivo. Aí o Paulo tá aí presente, o Leozinho, várias galeras que eu é, conheço. Gente, sejam Sandra bem-vindos. também.
Imediatismo, exatamente, causa ansiedade, Suzana, várias galeras aqui. O que que vocês têm de dica para diminuir a ansiedade? A gente vai passar para vocês já. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Sem ansiedade, sem Sem ansiedade. ansiedade. Mas, galera, ó, que bom que vocês estão aqui. A gente vai falar, esse assunto é muito sério, a gente já começou a falar deles. Eu passei por umas crises de ansiedade esses tempos atrás. Não é gostoso de sentir, é muito desconfortável, tira a gente do nosso norte, parece que a gente fica totalmente perdido, parece que a gente fica sem uma estrutura para lidar com várias questões, né? E a gente meio que se perde no meio desse caminho quando a gente está ansioso. E por que que acontece isso? Explicando mais do lado da medicina, mais da parte física, a ansiedade nada mais é que a liberação de adrenalina e cortisol. E a adrenalina, ela faz o quê? Ela dá aquela sensação no corpo de formigamento, o coração acelera, a palpitação, suor, um frio no estômago, a respiração fica ofegante, o coração começa a acelerar. Por quê? Porque a adrenalina, ela é utilizada para o momento de luta ou fuga, quando a gente precisa estar em estado de alerta porque existe um perigo à nossa volta. Então, o meu corpo precisa ter uma reação. É liberada adrenalina para ter esse movimento. O que acontece é que, muitas vezes, essa ameaça, ela vem da onde? Porque a pessoa está sentindo tudo aquilo no corpo, ela olha para o entorno, não vê nenhuma ameaça aparente, mas ela está passando por aquilo. Então, qual está sendo o gatilho, que é uma palavra muito falada hoje, né? Qual é o gatilho para essa ansiedade? A nossa própria mente. Porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir, diferenciar, aliás, o que é real do que não é. Então, se de repente eu começo ali fornecer informações para o meu cérebro de que eu estou no estado de perigo, meu Deus, eu não vou dar conta, eu acho que isso não é para mim, eu acho que vai dar errado, por que que eu fui fazer isso? Nossa, quantas coisas do meu passado que eu não consegui curar, e agora esse trabalho. O meu cérebro fala, essa pessoa está em perigo, vamos, adrenalina. Libera essa adrenalina, dá toda essa sensação no corpo. Só que a ansiedade em si, natural, ela é necessária ao ser humano. Porque ela nos ajuda nessa parte de ficar alerta, para nos proteger de alguma ameaça. Entretanto, quando está em desequilíbrio, porque nossos pensamentos estão totalmente acelerados, nós estamos totalmente fora, né, da nossa essência, fora de nós mesmos, voltado totalmente para o externo, sem parar um tempo para olhar para a gente, o que está acontecendo de verdade comigo? Qual é o meu sentimento agora? Quem sou eu no meio de tudo isso? Peraí. Se a gente não faz esse movimento, esse alerta de perigo fica o tempo inteiro na nossa mente. Vocês estão conseguindo entender, galera, o que eu expliquei aí? Vai falando se sim ou não, porque eu tô tendo que segurar meu celular, porque agora o meu pedestal não funciona. Mas vocês estão entendendo o que a gente está conversando? Dessa parte da ansiedade, da adrenalina. Alguém já passou por isso? Aqui, vamos ver. Vai mandando aqui pra gente. Vai mandando aqui depois pra gente, tá? Sobre a ansiedade. Então, a importância Isa, da gente olhar para isso, né? Porque além dessa parte física, que libera todos esses hormônios, libera essa adrenalina e faz a gente ter uma sensação de infarto. Muitas pessoas têm isso. Tem pessoas que não conseguem puxar o ar. Sim. Que ela vai puxar o ar e aquilo não vem e vai dando um desespero nela e ela não consegue entender por que que aquilo está acontecendo. Ela não sabe a causa, por que que começou, e aí isso dá mais desespero na pessoa ainda. Ela não saber o que está acontecendo. O que está por trás, né? O que está por trás dessa ansiedade, né? E aí aqui é importante destacar que a ansiedade, né, ela está como fundo, né, de vários transtornos, né, de vários sintomas, né? A depressão, a síndrome de burnout, síndrome do pânico, né, os ataques de pânico, as fobias, né, até durante a agorafobia, né, medo de altura, atrofia social, né, que foi desenvolvida muito durante a pandemia, se falou muito da atrofia social,
que as pessoas começaram a ficar ansiosos ao encontrar outras pessoas, ou terem medo de encontrarem pessoas conhecidas na rua e não saber como agir, né? Além de agorafobia, que eu já comentei, né? Isso. Por exemplo, você falando, né, dessa parte física, né? Para psicossomática, a ansiedade, ela também, a ansiedade também está por trás das doenças de pele, de problemas gastrointestinais. Alergia, né? Alergia, Sim, a bronquite asmática. gastrite nervosa. Exatamente. E Ela aí começa a vir para o físico mesmo. começa a vir para o físico, né? Entre outras que a gente A pode pressão, às identificar. vezes, também interfere na pressão da pessoa. Sim, porque o que acontece, né? Tudo começa o emocional e vai reverberar onde? Vai para o físico, Para o corpo físico. Por né? isso que a Mede mal. importância da gente estar falando desse assunto sobre a ansiedade, para vocês entenderem o seguinte: todos nós, muitas pessoas, aliás, está passando por isso. Eu sei porque eu estou atendendo. E eu sei o quanto isso está atrapalhando a vida das pessoas. O quanto isso está deixando as pessoas de viver a vida delas por conta da ansiedade. Ela está paralisando muita gente. Então, nós aqui, hoje nessa live, vocês que estão assistindo, olhar para isso de uma maneira emocional, porque assim, você vai no psiquiatra para tratar da ansiedade, o que que ele vai falar? Eu pesquisei isso com os meus clientes. Ele vai falar, olha, a ansiedade é uma questão emocional. Vocês estão conseguindo entender? Se ela é emocional, ela tem a ver com emoções. Isso é médico. Ansiedade é uma questão E emocional. aí, se a gente puxar, né, se a gente for entrar na questão do energético, né? Quando a gente fala Uhum. do energético, então, e aí o que acontece? É importante, claro, que há momentos que a pessoa está numa situação de crise tão intensa que é importante, sim, o uso de medicamentos, tá? Que ninguém está falando que você não deve tomar medicamento, né? Jamais, Pelo jamais. contrário. Pelo Mas é contrário. importante que a medicação, ela vai o quê? Ela vai tratar o sintoma. Ela não vai tratar a causa. Então é Uhum. importante tomar a medicação para o quê? Para que a pessoa consiga ter o mínimo de equilíbrio, né? Que ela consiga ali se equilibrar para o quê? Para ir aí começar a fazer esse processo tão importante que é o quê? Aí olhar para esse emocional, Olhar para esse né? emocional. Que Porque assim, essa. porque o que que tá? Porque assim, a ansiedade, ela é gerada muito, né, pela uma necessidade também que a gente tem, e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, que é o quê? As pessoas extremamente perfeccionistas, pessoas que se cobram demais, que se criticam Se demais, criticam demais, necessidade de agradar né? os outros. Quem tem ansiedade deve evitar tomar café? É por causa da cafeína dá uma acelerada, né? Na verdade, todos os estimulantes, né? Bebidas alcoólicas, café, cafeína, né? Eles são Uhum. gatilhos para ansiedade, sim. São Tá? gatilhos para ansiedade. E aí, São o gatilhos. movimento interessante que você estava falando agora, Isa, eu acho que isso é uma das coisas que mais pega, assim. É esse movimento de querer agradar os outros, de querer manter uma autoimagem que não tem, de querer parecer forte o tempo inteiro, de achar que tá tudo bem toda hora, de querer abraçar o mundo, achar que dá conta de tudo, né? Achar eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E, não, Exatamente. e essa situação, às vezes, ela leva a gente para essa ansiedade. É uma das causas, é a raiz, É, né? O que vem por trás. sim, até para a gente entender melhor, né, a ansiedade, eu até vou convidar, né, todo mundo aqui a refletir comigo, né, sobre o sentido da palavra ansiedade. Né? A ansiedade, ela vem do verbo ansiar, desejar. Né? Então, a pessoa que anseia, que deseja, ela está desejando algo que falta. E na maioria das vezes ela não sabe o que é.
Sabe aquele sentimento de vazio que dá na gente, aquele aperto no peito que chega a sufocar a gente? Né? Quem já sentiu isso? Né? Eu te falo que eu já senti muito, muito. Um Porque, vazio. sim, porque assim, eu tive um momento na minha vida que eu falo que foi a famosa crise dos 30, aonde eu cheguei no ponto que eu comecei a me questionar. Eu falei, eu não estava feliz no meu trabalho, as coisas que eu estava fazendo não estavam me satisfazendo, então assim, eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria, e aquilo me dava um vazio enorme. E isso fez com que começasse a startar vários processos em mim, vários processos, Aham. né? Isso, Né? E a pode gente, assim, falar. então, e aí foi nessa jornada, nesse processo, que eu também comecei a mergulhar mais na espiritualidade. Eu já desde pequena sempre gostei muito de ler, eu sempre li muito, principalmente livros de filosofia, de espiritualidade. E aí eu comecei o quê? A buscar fora. Eu fiz cursos de meditação, mindfulness, meditação transcendental, yoga. Fui fazendo Livros. livros e consumindo cada vez mais coisas. E claro, claro que me auxiliou, mas eu ainda me sentia angustiada. E aí foi quando eu comecei a perceber que a resposta que eu buscava, e eu só consegui encontrar essa resposta quando chegou a pandemia, porque aí teve que me parar e eu tive que realmente fazer a transição que eu precisava, né? E olha quanto tempo se passou, né? Eu já não sou mais uma jovenzinha, estou com 41, falo minha idade, não tenho problema em falar minha idade. Então, assim, foi uma caminhada. Então, isso que é importante também dizer, gente. Principalmente a gente que é ansioso, a gente quer tudo para ontem. Só que a partir do momento que a gente compreende que cada um tem o seu tempo, né? E como a natureza tem o seu tempo e o seu ciclo, né? Então a gente precisa também ter essa paciência com a gente. Né, de que Exatamente. cada um vai ter. Claro que assim, eu realmente levei esse tempo. Eu não estou dizendo para você que você vai levar 10, 11 anos para chegar. Você pode levar menos tempo. Eu falo, tem pessoas que conseguem fazer uma virada maravilhosa em um ano. Tem gente que vai levar 5, tem gente que vai levar 10, tem gente que vai levar a vida toda. Tem gente que vai deixar para a próxima encarnação. E está tudo bem. O importante é caminhar, é fazer esse processo, né? E aí, quando a gente fala Exatamente. dessa questão desse desejo, desse buraco, dessa coisa que falta, a gente também tem que fazer uma outra reflexão. Que ansiar também, essa ansiedade, ela pode vir também de um desejo de se livrar de alguma coisa que te incomoda. Entende? Ou seja, a Uhum. ansiedade, ela pode ser gerada também a partir de um mal-estar devido a um sentimento de você estar realizando alguma coisa que não está de acordo com a sua vontade, mas assim, a sua vontade do coração, a sua essência. Aquele trabalho que você não aguenta mais, Um relacionamento que já tá um tóxico, que você relacionamento insiste. que você insiste, né? Então, Uhum. assim, é para refletir, né? O que será Para que está refletir. faltando, né? O que tá faltando. E assim, Ou esses o que dias está eu passei. sobrando que eu não Ou quero o que tá mais, sobrando né? que eu não quero mais. Galera, vocês estão conseguindo compreender aí? Todo mundo tá prestando atenção, entendendo aí como é que tá funcionando? Gente, eu engato a primeira e vou embora, gente. Qualquer Não, coisa me mas tal, é pergunta. isso aí mesmo. Esse ponto do que tá faltando é muito importante. Porque às vezes por exemplo, desejei várias coisas. Alcancei muitas delas. A casa, a agenda cheia de clientes, um salário muito legal, do jeito que eu gostaria. E eu, pô, tudo, né? Comecei a ver. Só que eu não estava feliz. Eu estava feliz, mas tipo, tinha um vazio, tinha algo que estava faltando. Eu comecei a sair para o externo, para uma viagem, ou para São Paulo, ou para uma praia. Sair da minha zona de conforto, socializar. Sabe o que Uhum. aconteceu quando eu fui tentar socializar? Eu tive crise de ansiedade.
Eu comecei a me achar estranho naquele lugar. Eu queria ir embora para minha casa, só ficar quietinho lá deitado até esse negócio ruim passar, porque é um negócio ruim que ele vem aqui no peito da gente, aquele aperto no peito, bem É horrível. profundo, que a gente fala, meu Deus, por que que eu tô passando por isso? Que negócio que é esse aqui que tá aqui? Que tá me consumindo desse jeito, que tá tirando totalmente o meu norte. Eu não tô conseguindo enxergar. Meus pensamentos estão todos bagunçados, eu não consigo acalmar. Mesmo a gente, porque mesmo eu conseguindo alcançar as coisas que eu queria, eu não estava feliz, porque eu estava totalmente voltado para o externo, sem perceber. Era o trabalho, era a casa, era a família, e eu fui deixando de lado o que estava acontecendo comigo no meio de tudo isso. Né? Quem que é você, Bruno? O que você está sentindo aí? Aí eu comecei a falar assim, agora eu vou fundo para eu entender da onde que está vindo esse sentimento de ansiedade, que pode estar vindo de traumas de infância, Sim. que vai se somatizando, pode estar vindo de questões recentes, da própria pandemia. Então, entender a causa da ansiedade é muito importante. E o melhor caminho é o autocuidado. É Sim. o autoconhecimento. É É essa por, volta para dentro, né? é por isso que é tão importante a gente refletir sobre os nossos sentimentos. Tá? E por incrível que pareça, e eu me surpreendi muito também com isso, fazendo terapia e um monte de coisa, que né, dos maiores causadores de ansiedade é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa. E muitas vezes essa é uma culpa que é inconsciente. A gente não tem consciência dessa culpa. Muito É, bom você trazer isso. Muito bom, tipo, da onde Isa. que vem essa culpa, né? E aí Uhum. né, principalmente da infância. Né? A Principalmente gente da pode infância. trazer, né? A gente pode trazer também de outras vidas, questões de outras vidas, mas principalmente de educação recebida na infância, uma educação rígida, com parâmetros de conduta que bloqueiam a espontaneidade da criança. É Sabe aquele excesso de crítica, falta de elogio, não faz mais que não obrigação. faz mais que obrigação. Aquelas frases assim, ai, vai logo, levanta daí, você não faz nada. É, você Não, não faz. falta de liberdade de expressão, né? A criança quer se expressar e, tipo, Não pode, tem aquele machismo também, às vezes, para de exagerado. rir, engole Para o de rir. choro, Engole o choro. Quando né? cai, ainda apanha. É tipo isso, É né? tipo isso, cai ainda apanha. Isso parece simples, galera, mas na terapia, quando a gente atende as pessoas, a ansiedade delas vão parar nesse lugar. Exatamente. E é por isso que é tão, né, importante. Porque o que acontece? Aí você vira um adulto, muitas vezes, né, um exemplo que eu já vivenciei, de pessoas que se cobram tanto que elas precisam estar o tempo todo produzindo ou tentando agradar o outro, e aí tira Perfeito. férias, fica doente. Uhum, Porque a angústia é perfeito. tão grande, se sente culpada de ter um momento de lazer, de descanso, Exatamente. né? Tá o E, tempo inteiro se sentindo culpado. exatamente. E Ah, tá sempre com essa culpa, e aí tem que culpa. E aí a carregar. pessoa não tá sabendo que ela tá com um sentimento de culpa. É, a Maria João tá aí também. É, seja bem-vinda, Maria. É, e A esse Mara sentimento falando, de sou eu, né? Então, a gente É, e tem esse que olhar para sentimento isso, tem né? que olhar Tem para que isso, olhar porque é para isso. um sentimento de culpa inconsciente. E quando a gente se sente culpado, a gente tem a necessidade de se punir. Porque se eu Sim, tenho. porque a culpa é uma raiva interna, é uma raiva interna que eu tenho de mim mesmo, Uhum. né? E exatamente. Aí a perguntar aqui, como lidar? É isso que a Como gente vai lidar? começar a Então, falar. vamos lá, então. Né? Então, o que Uhum. a gente falou, né? É muito, por isso que é importante a gente o quê? Refletir sobre os nossos sentimentos, nos questionar. Eu, ultimamente, acho que meus clientes já estão até enjoados de ouvir, que eu sempre falo, as perguntas são mais importantes que as respostas. Tá? E não sou eu Uhum. que inventei, que inventei isso, não. Tá? Voltaire já falava, tem Peter Drucker fala sobre isso, né? O Voltaire fala, né, que um homem
ele deve ser julgado mais pelas suas perguntas, né, do que por suas respostas. Então, assim, é saber se questionar. Saber Né? se questionar. Que ânsia é essa? Que ânsia é essa? O que é Né? que eu tô, o que é que eu tô querendo? Esse E vazio que eu sinto, essa falta que que eu sinto, vazio que é esse? é algo material, é algo espiritual, né? Uhum, Porque esse meu desejo, ele vem desse instinto de ter para ser? Ou será que ele uhum, é um desejo da minha alma? É um uhum. desejo pela vida, é um desejo pela troca, é um desejo pelo servir para ser, não para ter para ser, É né? isso. Só querer, só para ter as coisas. E, Exatamente. e a gente ter fazer esse movimento, já falamos, a gente já falou dele várias vezes aqui agora, de respeito, é autorrespeito. Principalmente. Você se voltar para dentro, para cuidar dessa ansiedade, meu, se tem algo que está te incomodando, se tem algo que está fazendo você sofrer, como que você vai deixar isso de lado? Porque muitas pessoas se acostumam com esse estado de angústia e vivem assim por toda a vida e não buscam ajuda. Muitas pessoas se acostumam com a ansiedade. Já tem pessoas que estavam há anos com a ansiedade, que veio se tratar comigo e falou: ah, não, mas eu já estou acostumado. É como se já fizesse Como parte da se vida fosse dela. normal, né? Essa pessoa Normal ter um normaliza. normaliza esse desconforto no corpo quase o tempo inteiro. Ela já acostumou com esse aperto no peito. É. Então Então, trazer esse ganho de consciência para, tipo assim, gente, não tem como sair desse lugar de sofrimento, sim. tá? Se tá desconfortável, vá buscar ajuda. Volta para dentro. Se questione. Sim, Pergunta. é voltar para esse, né? Porque é como que lidar, né? As pessoas estão aí ansiosas, né? Olha a ansiedade aí, né? Para saber de como lidar com a ansiedade, né? A Aham. ansiedade, ela deve ser tratada, né? Eu digo que é por meio do nosso curador interno, que existe dentro de cada um de nós. Né? E aí você vai me perguntar, mas qual que é o acesso para esse curador interno? Peraí, aonde que ele fica, né? Esse acesso, ele é via autoconhecimento. Fechou. É isso. É a partir do autoconhecimento que eu passo a reconhecer quem eu sou, o que sou, para que eu sou. Né? As minhas O sou que fraquezas. sou, né? Sou O que sou. famoso sou que sou, né? Eu reconheço as minhas potencialidades e as minhas fraquezas. Eu percebo dentro de mim o que é belo, o que é feio, o que é luz, o que é sombra. Muito bom isso. E, gente, assim, ó, eu sei, a Isa também sabe, que quando a gente está nesse estado de ansiedade ou depressivo, as coisas que as pessoas falam pra gente, às vezes fica difícil de compreender, porque a dor tá demais. E eu sei que não é fácil esse momento, a gente sabe que não é fácil esse momento de ansiedade. Mas essa ansiedade, ela dá pra ser tratada desse jeito que a Isa tá conversando, que a gente tá conversando com vocês, através do autoconhecimento. Não é conversa para boi dormir. São ações que precisam ser feitas para que você fique bem. É um processo de autocuidado. Você tem todo o direito de cuidar de você. E outra coisa, não se sinta culpada e nem se sinta mal por estar passando por esse momento. Porque é um processo que você está precisando viver para um aprendizado. Olha dessa forma. Independente da fé que você tenha, se você confia em um Deus, em uma espiritualidade, faça também o seguinte movimento de você chegar um dia, isso tudo que a gente está falando é para aprender a lidar com a ansiedade. Ajoelha ou ora, ou do jeito que você conseguir, coloca a mão no seu coração e fala assim: Deus, universo, ou seja lá o que você acredita, me ajuda a lidar com essa ansiedade. Eu quero uma força, eu quero uma energia, eu preciso de uma compreensão, eu preciso de uma ajuda para lidar com esse momento que eu estou passando.
Se eu preciso passar por esse momento, eu vou passar. Se é para eu ter um aprendizado, eu vou ter esse aprendizado. Mas eu também quero uma ajuda de vocês para esse momento. E seja se for a sua consciência superior, seja Deus, você vai receber alguma coisa nesse sentido que vai te ajudar. Ou seja, um direcionamento para começar uma terapia, ou seja, um livro, uma mensagem, e você vai encontrando pessoas que vão ajudando você a melhorar essa ansiedade. Então, essa também é uma das formas da gente lidar com esse momento. Isso é super importante, mas assim, o que eu também sempre falo, né, para os meus clientes, que eu falo, olha, é muito, assim, joga, né, a questão que eu falei, né, se faça perguntas, questione-se, sem se preocupar muito com a resposta, porque quando você joga a pergunta para o universo, né, Isso. ela vem, ela vai vir de alguma maneira. Só que eu sempre brinco, eu falo, olha, você joga a pergunta, mas não senta e espera. Você tem que fazer seu movimento. Tem Né? que E aí, fazer seu como que é movimento. fazer esse movimento? Né? Porque aí a gente vai lá, a pessoa fala, é autoconhecimento, autoconhecimento. Mas e aí, como é que eu faço esse autoconhecimento? Né? Então, eu acho que o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, pessoal, muita gente acha que às vezes, um caminho, uma jornada a ser trilhada sozinha. E não é. Sabe? Nesse processo é fundamental o apoio terapêutico. É Uhum. fundamental. Porque existe, sim, mil ferramentas para auxiliar no combate da ansiedade. E excelentes ferramentas, tá, gente? Aqui não digo que são ruins. Pelo contrário, são excelentes, como exercícios físicos, Atividade, meditação, meditação, respiração, respiração, detox de rede social, coloca o detox de rede celular de vez social. em quando, larga o celular em casa, vai fazer uma caminhada na natureza, bota o pezinho na grama. Né? A gente precisa ter Isso. esse retorno para a natureza, é muito importante. Fazer yoga, né, também, fazer as leituras, tem, gente, N coisas. bibliografia tem N para todos os gostos, estilos. Não gosto de ler, tá? Tem audiobook, tem YouTube com várias palestras incríveis, né? Que também podem ser assistidas. Só que essas ferramentas, elas não fazem a conversa interna necessária para a compreensão e para o ganho de consciência das causas geradoras da ansiedade. Elas são ferramentas, elas devem vir agregadas, mas elas não fazem essa conversa interna, esse olhar para dentro, que é tão importante. Que é tão E por isso que é importante. importante o processo terapêutico. Por isso que é importante o processo terapêutico. Então, galera, assim, para lidar com a ansiedade, tem todas essas ferramentas que a gente acabou de falar. O processo terapêutico, fundamental. Se voltar para dentro, se questionar para se entender melhor. É um processo de amor muito grande, de respeito muito grande pelas suas vontades. Você tem que decidir querer cuidar de você. Não dá para ninguém obrigar você a fazer uma terapia. Não dá para ninguém obrigar você a decidir cuidar de si mesmo. A gente pode ajudar aqui, a gente pode auxiliar, a gente pode falar. Mas você tem que querer melhorar essa situação da sua vida. Quando você tá de saco cheio, que você fala assim, eu não aguento mais essa merda, tá muito difícil. Eu preciso fazer um movimento para melhorar a minha vida. Aí você vai começar esse processo porque tá te incomodando demais. E você precisa ou buscar um terapeuta, ou buscar alguém que vai te auxiliar. Mandaram aqui, quanto mais me questiono, mais ansiedade tenho. Mas é só um processo E de... tem que entender também qual é o tipo de questionamento que está sendo feito. Né? Porque quando a Uhum. gente reflete, a gente tem que entender que quando a gente entra numa crise de ansiedade, né, a ansiedade ela gera o quê? Pensamentos obsessivos e compulsivos. E aí eu fico naquele padrão, né, de pensamento, de pensamento. Então tem momento que, e assim, não adianta virar para o ansioso e falar para ele, não, mas você precisa esvaziar a mente. Fica calmo, já vai Fica passar. calmo. Não, por exemplo, eu tenho a minha estratégia que eu comecei a me perceber e eu faço, gente, eu faço meditação, eu faço yoga, eu saio para correr.
Ou seja, eu faço como as ferramentas que a gente foi citando aqui, eu faço tudo isso e me ajuda muito. Só que eu também tenho as minhas, só que a gente também tem que entender que cada pessoa se adapta, né? Porque cada pessoa é uma, cada indivíduo é único. Então eu comecei a perceber, por exemplo, que às vezes, né, a minha coach virava e falava assim para mim: olha, Bela, quando você for correr, não escuta nada, não leva nada, para você esvaziar a mente. Só que eu comecei a perceber que eu ia correr, e aí eu começava, a cabeça. O que eu fiz? Eu falei, cara, não dá, eu preciso mudar isso. Hoje eu vou botar uma musiquinha. Aí botei, né, uma música bem de corrida mesmo, bem dançante, bem... Cara, virou uma paz a minha cabeça. Eu falei, gente, eu descobri, é isso. Eu preciso mudar meu foco. Eu tenho que ocupar a minha cabeça com outra coisa. Gente, isso funciona para mim, tá? Eu não estou Uhum. dizendo que vai funcionar para todo mundo. Mas então, quando eu começo a me sentir com um pensamento muito repetitivo, que está naquele padrão que começa, eu saio, vou fazer outra coisa. Eu vou ocupar a minha mente com algo que me distraia daquele tema que está me gerando ansiedade. E isso pode ser, eu vou pintar, eu faço trabalho voluntário, então aí eu vou para o trabalho voluntário, eu vou Uhum. procurar atividade, vou lavar uma louça, eu vou fazer uma outra coisa, né? Para Uhum. poder o quê? Exatamente. Mudar meu foco. Porque quando eu mudo meu foco, aquele pensamento obsessivo, ele naturalmente ele vai se esvaindo e eu vou me acalmando. Isso. E uma das coisas que eu também faço quando eu vejo que está começando esse momento, É o Paulo, movimento de como é o nome ansiedade, dessa música? É tuti-tuti, Paulo, é todos os tuti-tuti. Eu te vou nessa. respiração profunda, gente. Uma respiração profunda, aquela que você puxa pelo nariz, segura um pouco no peito, solta pela boca. Eu tô aqui e agora. Tá tudo bem. Isso aqui não vai me dominar, não vai me matar. Puxa. Tem algum perigo aparente à minha volta? Não tem, solta. E vai acalmando. E não é da primeira vez que isso dá certo. Às vezes não é da segunda. É Não. prática. Gente, Isso é muito importante. não Isso é é do muito dia para a importante. noite, não é a primeira meditação que você vai fazer que vai ser super confortável, não é o primeiro exercício. Gente, é anos você acostumando o seu corpo ansioso. É anos você vivendo dentro de um quadro de ansiedade sem perceber. É anos você mantendo a musculatura rígida. Tem memória muscular da ansiedade, tem memória emocional, memória mental. Quando você decide cuidar disso, você vai estar desprogramando toda essa memória. Para você entender que agora o seu corpo pode ir para um lugar seguro. Que agora o seu corpo tem direito de ser livre nesse lugar, que eu não preciso mais tanto da aprovação das pessoas. Por isso que a pessoa vai fazendo terapia, ela vai melhorando. Porque ela vai começando a compreender que ela não precisa mais agradar todo mundo. Ela vai entendendo que ela não é forte o tempo inteiro. Ela vai entendendo que muitos dos comportamentos dela tem a ver com a infância. E que hoje ela decide que ela não quer mais ter esse comportamento. Que ela quer o novo padrão de comportamento. E aí todo esse processo vai aliviando a vida Sim, da pessoa. isso leva tempo. Isso precisa de ter disciplina, persistência, Uhum. consistência ao longo do tempo, né? O Paulo está falando assim, quero fazer isso todos os dias para esquecer meu problema. Paulo, não é esquecendo o problema que a gente resolve o problema, né? Primeiro é jogando primeiro. Primeira coisa, a gente tem que fazer exatamente, tentar o quê? Se afastar do problema. Né? Quando eu falo desse pensamento obsessivo compulsivo, que a gente fica com problema, e aí, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, como que eu vou resolver isso? O que eu vou fazer? E aí a gente não consegue resolver o problema. Então, quando eu mudo o meu foco, eu deixo o meu problema ali um pouquinho quietinho e saio um pouco dele, né? E isso pode ser, vou dar uma caminhada, eu vou distrair a minha mente. Aí é nesse momento, quando eu tiro o foco do meu problema, que na maioria das vezes a gente tem um insight ou para a solução desse problema, ou então a gente consegue se acalmar para poder voltar, E jogar lidar. luz no problema, porque a partir do momento que eu olho para o problema, quando a gente fala de olhar as próprias sombras,
né? Quando eu boto luz na sombra, né? O que que eu faço? Eu boto luz na sombra, eu não destruo a minha sombra, aquilo que eu não gosto de mim, aquilo que é o meu defeito. O Uhum. que que eu, o que que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que abraçá-lo. Eu tenho que acolher esse defeito. Eu sou assim. E quando eu faço já. E aí o que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu reconheço que eu tenho esse defeito, né? O que eu tenho que fazer? Eu acolho. E se é algo que realmente É me incomoda, necessário. né, deixa, Aham. eu tenho que falar, cara, eu tenho esse defeito mesmo. E sabe o que eu posso fazer? Chacota com ele. Porque quando eu começo a fazer chacota com a minha sombra, ela não me engole tanto. E às vezes, quando eu jogo luz em algo que eu acho que é um problema tão grande, quando eu quando eu começo o processo de autoconhecimento, que eu começo a entender quem eu sou, às vezes aquele problema que eu achava que eu morria de medo daquilo, aí quando eu boto a luz, eu vejo que era um negocinho desse tamanhozinho. Eu falo, gente, era disso que eu tinha medo? Esse era o meu Exato. problema tão gigante. Eu já passei por isso, exatamente isso. A hora que eu saí do problema, que eu comecei a elaborar ele, eu falei assim: meu, parei minha vida por quase não sei quantos anos por conta dessa dor emocional, desse problema. Mas assim, hoje a gente apresentou aqui, né, Isa, muitas coisas diferentes assim, sobre a ansiedade. A gente trouxe até um pouco de uma visão mais espiritual, uma visão de reconexão consigo mesmo, desse momento de parar, de se questionar, de observar tudo isso. Eu nem sei quanto tempo que deu a live, mas Tá com 46 quatro- agora. aham. Incrível esse momento, né, de trazer essa informação. E para Sim. vocês entenderem que vocês não estão sozinhos. Eu sei que no dia a dia é difícil, porque muitas coisas acontecem. E aí algumas pessoas falam, Bruno, você está falando isso, mas no meu dia a dia você não sabe como é que é. Eu realmente posso não saber. Mas eu já passei por muito processo de dor, de dificuldades que eu achei que eu nunca ia conseguir superar. Eu vim de uma família simples, tive que conquistar minhas coisas, tô ainda conquistando, tô correndo atrás do meu autoconhecimento. Por que que você também não pode? Você também Uhum. pode fazer esse movimento. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Se a Isa conseguiu, você também pode melhorar. Eu tive que apanhar bastante no sentido da vida, assim, de aprendizado. Até para lidar com os meus clientes. Cada vez eu estou aprimorando mais o meu conhecimento para ajudar. Para lidar É, comigo mesmo. eu acho que assim, respeite o seu tempo. Eu acho que a palavra Respeite o é essa, seu né? tempo. A ansiedade, o que que é a ansiedade, né? A ansiedade também é o quê? É esse excesso de futuro. Meu Deus, o que que vai acontecer? O que será? Como é que vai ser? Né? Quando eu solto um pouco isso, e eu falo por experiência própria, a partir do momento que eu soltei, né? Porque a pandemia me trouxe. Eu trabalhava com evento, gente. Eu sou jornalista de formação, mas eu trabalhava com cultura, com evento. Qual que é o ritmo de evento? Tudo para ontem, tudo para agora. Nossa, tem que ser corrido. Então, assim, eu já vinha num processo e aí a pandemia me parou, né? Eu acabei saindo da empresa, porque a parte de eventos, né, foi muito prejudicada, a parte cultural, todo mundo sabe. E aí foi o momento que eu falei, e agora, José? O que que eu vou fazer da minha vida? E aí foi quando eu falei, o que que eu gosto? E aí eu falei, o que que eu gosto de fazer? O que que te aquece o coração? Eu falei, cara, eu adoro estudar espiritualidade. É o que eu amo fazer, mas eu sempre tive aquela mentalidade que, mas não dá para trabalhar com espiritualidade, né? Isso é algo que a gente faz voluntário, gratuito, no centro espírita. E aí eu fui conhecendo a humanoterapia, a psicanálise e a espiritualidade, e aí eu mergulhei e eu falei, e aí depois de todo o caminho, de toda a busca que eu vinha, eu me encontrei, Exato. E né? que legal, Isa. Isso é muito bonito de ouvir e para as pessoas entenderem que é possível. E soltem.
um pouco tudo isso. Não se cobrem demais. A gente já meio que vai encerrando, mas vamos trazendo, né, esse momento assim de não se cobrar demais, não se culpem demais. Solta um pouco tudo isso. Você não é obrigado a nada. Dá uma acalmada no coraçãozinho de vocês. Vai fazer uma reflexão. Tá? Tá tudo bem não ser bom o tempo inteiro. Ninguém aqui é forte o tempo inteiro. A gente cai sim. A gente tem momentos de fraqueza sim. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui tem que dar conta de tudo. Jamais. Vai olhar para a vida de vocês. Vai ficar perto das pessoas que vocês amam. Vai fazer as coisas que te dão prazer. Vão se divertir. Vão curtir um pouco essa vida também. Olhar para um lado da vida que às vezes a gente deixou de lado, que a gente esqueceu. Eu fiz isso. Eu esqueci de me divertir, eu esqueci de aproveitar a vida, de usufruir de tudo que estava acontecendo comigo. Eu esqueci de tudo isso. E agora eu quero que você, agora eu comecei a resgatar isso, e eu quero que vocês também resgatem na vida de vocês. Aquela velha infância, ou às vezes aquela alegria, aquele sorriso bobo, aquela conversa jogada fora, aquela coisa mais livre, mais leve, sabe? E Exatamente, a não gente se... deixa de viver isso porque a gente tá se cobrando o tempo inteiro, criou um padrão de comportamento e fica ali preso. E a minha felicidade vai para onde? Não, e lembrar também, gente, que, né, que a gente vive também um momento dessa positividade tóxica, né? Eu tenho que estar bem o tempo Isso. inteiro. Ah, É não, importante não. acolher. Tem dia que eu acordo, cara, com o dia virado. E tá Eu tudo também. bem. Tá tudo E bem. tá tudo bem, eu acolho. Eu falo, cara, hoje eu não tô bem. E aí, beleza. Respiro fundo e falo, tá, hoje meu ritmo não vai ser como eu gostaria, porque eu não tô legal e tá tudo certo. Gente, eu demorei muito para entender isso. Eu tô começando a entender isso agora. De Né? realmente, tipo assim, meu, não tô conseguindo hoje, eu vou ficar deitado assistindo televisão, não tô conseguindo descer lá no escritório para resolver minhas coisas. Eu simplesmente não tô. Não, e Eu mesmo às vezes, queria. né? Tem pessoas, claro, que têm as suas responsabilidades de trabalho, que não dá para simplesmente, ah, vou ficar na cama hoje Não, não, tranquilo. sim. Mas assim, é no sentido de acolher, de você Quando chegar, chega. de chegar e, cara, tá, hoje não tô legal, não tô bem. Então, vai no seu ritmo, vai no seu passo, Dentro do seu toma trabalho. dentro, Isso. vai no, sabe, não se cobre tanto, não fique falando, ai, mas eu tenho que estar bem. Não, gente, Ai, tinha que ir ninguém pra tem que estar academia bem. hoje. Hoje eu não tô É, bem pra isso. não tá bem para ir, não vou, sabe? Hoje não vou. Hoje eu tô a fim O de fazer trabalho é besteira na hora que isso. eu chegar do trabalho e entupir de doce. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Se E você não for também, diabético, né? Por favor, né? que Aí nem você tudo falou bem. agora do trabalho. Às vezes a gente precisa ir pro trabalho. Tudo bem, mas você pode entender que nesse dia do trabalho você talvez não esteja tão produtivo assim. Sim, tá E tudo tá tudo certo. bem. E Tudo vai ter dia certo. que, sim, e tem dia que você está nesse processo, e aí E você tem numa dia que você chega e semana. resolve o mundo, e tem outro dia que você não quer resolver nada, e que você tá mal, e nesse processo você vai se conhecendo. Sim, Esse é um próprio processo de autoconhecimento também. Porque sim, já com vai lá, ó, certeza. ah, E hoje aí, eu não assim, tô bem. e aí até puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Que às vezes as pessoas, ah, mas e aí, né? Porque assim, a gente tem hoje 500 milhões de tipos de terapia disponíveis para todo mundo. Né? Então, assim, é importante também, de repente, fazer essa busca e encontrar, né? Porque a gente tem um leque hoje de serviços que são excelentes, né? Então, eu, por exemplo, eu e Bruninho, né? Que a Aham. gente trabalha com manoterapia, a gente trabalha com a psicanálise e espiritualidade. Então, assim, para a gente ir isso aí para o final, eu acho que é legal explicar um pouco como funciona, né? Como é esse trabalho, né? Porque, assim, Uhum. eu sempre brinco com meus clientes quando eles chegam, eu falo, olha, a humanoterapia, eu falo que é um grande faxinão energético, Uhum, né? exatamente. Eu falo, ó, então, porque às vezes eu tenho clientes que me procuram para psicanálise, e aí quando vem, eu falo, olha, eu percebo, a gente sente, né, que a pessoa está muito perdida, ela está muito, eu falo, olha, o que você acha da gente fazer um faxinão energético, né? Ou seja, o que seria esse faxinão energético, né? A gente vai, como a gente falou lá no começo, a ansiedade é algo emocional.
Então, onde ela está? Ela está no nosso corpo emocional, né? Eu tenho minhas questões do físico, que eu tenho que ser tratado com No as coisas da físico. matéria, com o médico, aí eu vou procurar meu médico, aí eu vou cuidar do meu corpo físico, né? Mas eu tenho as coisas, quem cuida do meu corpo emocional? Que é onde estão esses blocos energéticos que ficam ali, né? Que Causando são ansiedade. causando essa ansiedade, que são ativados por esses gatilhos, né? E aí a gente faz, tá? A humanoterapia vai fazer o quê? Vai tratar essas massas energéticas, que foram causados o quê? Por esses padrões inconscientes, pelos traumas, pelas crenças, que são essas geradoras de ansiedade. E aí, aqui Exatamente. na psicanálise e espiritualidade, eu gosto muito de explicar o processo da terapia em 3 fases, né? E eu falo que a primeira fase é a fase do autoconhecimento, né? Que é quando o cliente ele inicia a jornada para dentro de si, né? Reconhecendo e acolhendo as suas fortalezas e as suas fraquezas. Então, esse é o primeiro caminhar. Quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, quais são meus talentos, quais são as minhas fraquezas, e eu começo a abraçar esse eu, né? Quem eu Uhum. sou, né? Do Porque nós jeitinho estamos que muito é. Não do é só jeitinho que é, abraçar porque a gente está muito as qualidades. desfragmentado, né? A gente está muito Aham. desfragmentado. Então vamos começar a recolher esses pedacinhos E e juntar entender, tudo. juntar tudo e entender quem eu sou, o lado bom e o lado Lado ruim, ruim, que não é porque ruim, somos mas que a gente acha que é ruim. sim, Exato. porque somos polaridade, gente. A gente vive num mundo de polaridade. Dia, noite, quente, frio, bom, Bem, mal, feliz, mal, triste. triste, exatamente. E tá tudo certo. É, E é aí, e nós. aí, e aí tem a fase 2, né? Que eu falo que é a fase da autoestima. Que aí é aonde eu sou o que sou e me aceito como sou. Uhum. Né? Porque, Trabalho a mas eu autoestima. gostaria de ter 1,80 m, ser loura, dos olhos azuis. Não, mas eu não sou, eu tenho 1,65 m, né? Cabelo castanho, né? Então, assim, eu começo a me aceitar como sou. Então, né? Perfeito. E aí tem a fase 3, que eu acho que é a fase da autonomia, que é quando a gente se torna referência de si mesmo, né? Porque é importante, no nosso processo, gente, de autoconhecimento, sim, é super válido, é super importante a gente ter um modelo e guia. Alguém que a gente possa se inspirar, não copiar, se inspirar, Hum. né? Porque cada pessoa, como a gente está falando aqui já algumas vezes, é uma Única. pessoa, é única. Obrigada, tinha me fugido aqui. É É única. única. Cada pessoa é única, é uno. Então, a maneira que eu vivo o meu processo é diferente do que o Bruno vive. Por mais que a gente faça as mesmas técnicas, que a gente use as mesmas ferramentas, a maneira que ele vai absorver e que ele vai viver toda essa experiência é diferente, Por né? isso que a comparação, ela dói tanto quando a gente faz essa comparação tóxica. Porque a minha história de vida é diferente do outro. E eu vou querer me comparar com outro que tem uma vida, uma história de vida totalmente diferente. E eu olho para a minha e vejo que a minha não é tão boa assim. Eu entro num processo de É, frustração que impede a eu de não única, entrar no processo de exatamente, a autoconhecimento. única pessoa que você tem que se comparar é com você Você mesmo, mesmo. né? Que nem aqui, Exatamente. né, a Mara está falando, amor próprio em primeiro lugar, né? Assim você pode amar o mundo. Exatamente. E aí, mas como eu amo a mim mesmo? Através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento. Obrigado, Leozinho. Amei a live, vocês arrasaram. Gente, muita gente mandou aqui. Parabéns, Bruno e Isabela. Vocês são ótimos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Gente, vários Bom, eu acho apontamentos que, gente, bons. alguém tem. Bom, a gente já tem 2 minutinhos para as 9, né? A gente realmente programou 1 horinha, até para não ficar cansativo para ninguém, né? Mas se alguém tiver ainda alguma perguntinha, pode fazer mais alguma pergunta, e aí a gente vai encerrando. E É isso. também E podem mandar no ficamos. nosso direct, né? No mensagens, no Instagram, no Exatamente, querendo bater um WhatsApp. papo, né? A gente fica disponível Nós aí. estamos disponíveis para conversar também, tá? Para vocês entenderem como funciona melhor todo esse processo. Foi ótimo essa noite com Amei, também vocês. amei, Bruninho.
Obrigado, Maria Adorei, João. pessoal. Adorei. Fiquem bem, cuidem de vocês, vai buscar o amor próprio, vai buscar uma tranquilidade, vai olhar para outro lado da vida também. Vamos sair um pouco desse caos que está dentro da gente. Eu sei que o mundo está todo bagunçado, mas vamos dar uma Ó, o acalmada. Leozinho falando que aguentaria tranquilo mais 1 hora de live. Olha, Leozinho, eu como uma boa geminiana, adoro um papo. Então, se deixar, eu fico aqui até amanhã. Mas, Não, né, a gente vai, nós vamos a fazer gente mais vai lives fazer sim. mais lives, né? Voltando aí com tudo. Trazendo Porque vários assuntos aí de ganho de consciência. Incrível, vocês são seres humanos incríveis, únicos, vão descobrir a essência de vocês, vai atrás do que faz vocês, que aquece o coração de vocês. Todos nós temos direito de ser felizes, gente, por favor, sim, prezem por isso. lembrando que saibam pedir ajuda. A gente não precisa passar pelos problemas e pelas nossas dores sozinho. Pedir ajuda é um ato Exatamente. de coragem e principalmente de humildade. Então, quando a coisa apertar, pede aquele help, sabe? É Isso, importante. Não se sinta é sozinho. importante. É isso, gente. Amo vocês. Com fé em Deus, isso mesmo. Beijo. Isso aí. Beijo, galera. Beijo. Até mais. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau. Até a Obrigado. próxima. Valeu. Obrigada, Bruno. Tchau. Obrigado a você. Gratidão. Gratidão. Tchau.